O tema de hoje que nós vamos estudar é um tema que particularmente eu gosto muito e é uma dos temas que nós trabalhamos bastante no domingo de manhã, que trata exatamente dos sentimentos, das virtudes. A doutrina espírita nos ensina que nós podemos reformar a nossa própria natureza. Muitos de nós ainda entendemos que isso não é possível, ou apenas não queremos. Mas a doutrina espírita nos ensina que sim, é possível nos reformarmos através do nosso próprio esforço. Nós podemos corrigir os nossos defeitos. E olhem que interessante, e é exatamente aquilo que fazemos com os nossos filhos. Não só quando ainda são pequenos, mas depois que eles se tornam adultos, a gente também trabalha para ajudá-los a corrigir os seus defeitos. Porque a gente sabe que se eles não conseguirem fazer isso, eles vão sofrer, como nós sofremos, né? E aí algumas pessoas acreditam que depois que a gente cresce, isso não é mais possível. Então a gente está verificando com a doutrina espírita que é possível sim, pois todos estamos submetidos a uma lei de progresso, uma lei divina que nos impulsiona a todos sempre para frente, rumo à perfeição. Não só simplesmente a perfeição, né? Mas aquilo que nos toca muito de perto, que é a verdadeira felicidade que a gente tanto busca, a paz de consciência que eu dediquei a todos nós na prece, né, inicial. Se a gente não sabia disso, ou ainda estava vacilante em relação a esse tema, a corrigir os nossos defeitos, este é o momento da gente começar a mudar a nossa vida. E olha que não é final de ano, mas é uma segunda-feira. Então, segunda-feira é um bom dia para a gente começar a mudar a nós mesmos. Não só fazer dieta, como muitos de nós fazemos, mas é um excelente dia para a gente começar. E, como qualquer dia, é muito importante. O importante, na verdade, é a gente começar a corrigir os nossos defeitos. A gente só permanece vicioso porque queremos permanecer viciosos. Um desses defeitos que a gente precisa trabalhar, precisa corrigir, nós conhecemos com o nome de orgulho. Na verdade, é o pior deles, né? É a origem de todos os outros, como já estudamos algumas semanas atrás. Por quê? O orgulho, ele faz a gente crer mais do que a gente é. Não nos permite sofrer uma comparação que nos rebaixe. Nos faz nos considerarmos melhores que os nossos irmãos, seja como espírito, como posição social, ou simplesmente como uma superioridade pessoal. Qualquer paralelo, mínimo que seja, nos irrita mesmo, de tal forma que acaba nos ferindo. E o que acontece então quando a gente se fere? Nos entregamos à cólera, à ira, à raiva. É um sentimento que nos domina.
Nesses acessos de demência passageira, que a gente pode chamar assim, que é uma demência, a gente perde o sangue frio, o sangue esquenta, né, como a gente costuma dizer, perde a razão. E a gente acaba agindo semelhante aos animais. Eles têm quase sempre como causa o orgulho ferido, como a gente acabou de ver. E o orgulho, além, né, de nos proporcionar toda essa situação, ainda nos faz rejeitar qualquer observação justa que alguém venha fazer para a gente. E a gente acaba também repelindo com raiva, né, com cólera, os mais sábios conselhos. Olha só o que esse sentimento de orgulho nos proporciona, as situações que ele nos cria. E a gente está acostumado com isso. Isso acontece com a gente constantemente. Nesses momentos, a gente ataca tudo que aparece pela frente. Não só as pessoas, não. Inclusive a natureza bruta, né? Os objetos inanimados. A gente simplesmente quebra tudo porque eles não nos obedecem. Nós perdemos a razão, né? Literalmente. Se a gente pedisse hoje, né, com a ajuda do celular, que hoje é muito fácil, se a gente pedisse para alguém gravasse a gente nesses momentos, essa cena, olha, eu tenho a certeza que nós teríamos medo de nós mesmos e nos acharíamos ridículos. Esses acessos, além de não resolver nada, como a gente percebe, eles prejudicam a nossa saúde. O Espiritismo trabalha muito essa questão porque nos mostra e nos esclarece, nos rompe um mundo novo que é o mundo espiritual, o mundo fluídico, né? Esses sentimentos prejudicam a nossa saúde e nos tornam infelizes, que é o que a gente busca, o contrário disso, que é a felicidade. Esses momentos nos tornam infelizes e, mais ainda, acaba com a felicidade de todos aqueles que convivem conosco, ao menos nesses momentos, né? E que desgosto mortal se num desses momentos nós cometêssemos um ato que nos deixariam arrependidos pelo resto da vida. A gente ouve muito nos noticiários situações em que, no trânsito, né, vamos pensar no trânsito, que eu não sei o que acontece com a gente quando a gente entra num carro e num trânsito a gente muda, vira uma outra pessoa e de repente a gente vê no noticiário, por mínimas besteiras, uma pessoa tira a vida de outra. Nesses acessos de demência. Olha a importância, olhem, né, a importância da gente conhecer isso, conhecer a nós mesmos e começar a corrigir esses defeitos, né? Em resumo, a cólera, ela não exclui as nossas qualidades que nós já conquistamos, né, as virtudes que nós já temos, mas ela nos impede de fazer o bem e pode nos levar a fazer muito mal. Tudo isso por causa de um sentimento que é o orgulho e nos leva a essa situação. Nós precisamos então lutar constantemente contra o orgulho.
e contra todos os outros vícios que são consequência dele, o egoísmo, e nos reformarmos efetivamente. Conquistar as virtudes que são importantíssimas, que são exatamente os sentimentos contrários a esses vícios. Porque a pessoa que é virtuosa, ela é sempre a mesma pessoa em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ela nunca se contradiz, ela não precisa, ela não tem medo de se desmentir, ela é sempre espontânea, natural, sincera. Então, as virtudes nos proporcionam essa tranquilidade de sermos realmente quem somos, com sinceridade, buscando sempre fazer o bem. Então, por isso precisamos lutar pelas virtudes. E refletindo um pouco mais sobre virtudes, né, neste capítulo que estamos estudando, que eu ainda nem falei o nome, daqui a pouco nós vamos comentar, mostra que toda virtude conquistada indica nosso progresso a caminho do bem. Não é só a caminho do bem, a caminho das leis de Deus, não, é porque elas nos trazem sentimentos que nos tornam felizes e em paz, sentimento de dever cumprido. No princípio, elas revelam uma resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, exatamente o que a gente está fazendo agora, estudando. Eu tenho meus defeitos, e no início a gente precisa resistir voluntariamente a esses defeitos, resistir sabendo que nós os temos, que eles nos dominam em certas situações, mas nós precisamos dominá-los, porque queremos ser felizes. Então, no começo, eles revelam essa resistência voluntária, né, em relação a essas más tendências. E aí a gente vai exercitando naturalmente, até que isso uma hora se torne um hábito, e aí nós vamos conquistando efetivamente a virtude, né? Eliminando os vícios que são contrários às leis de Deus. E olha que isso tudo vai ter uma efetividade muito grande quando a gente realmente tem possibilidade de se entregar às más tendências. Porque o grande desafio, a grande dificuldade é a gente se segurar realmente quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa que a gente sabe que é errado. É aí que está a grande dificuldade que faz a gente lutar. Quando a gente consegue, todos vocês já devem ter passado por isso, quando a gente consegue resistir voluntariamente a uma tendência ruim que a gente tem, nós temos vitórias solitárias. Ninguém consegue perceber. Qualquer pessoa que esteja do nosso lado, quando a gente consegue, porque isso é íntimo, né? É interno, a gente está com uma vontade muito grande de fazer alguma coisa errada, mas a gente consegue resistir voluntariamente, porque a nossa inteligência já consegue entender que aquilo vai me fazer mal, principalmente em relação à minha felicidade. A gente consegue, a gente luta, são vitórias solitárias. E às vezes a gente fica com uma felicidade tão grande que a gente quer compartilhar com as outras pessoas, e às vezes as outras pessoas não conseguem entender por que a gente está tão feliz assim. E mesmo que a gente tentasse explicar, a gente não conseguiria e elas não entenderiam. Mas faz parte do nosso crescimento. E com a doutrina espírita, nós sabemos que trazemos todas as virtudes em nosso espírito desde quando fomos criados por Deus. Todas. Elas estão em estado latente e através do exercício das vivências, a gente vai despertando cada uma delas individualmente, vai fazendo com que elas fiquem consoantes à lei de Deus. E a gente vai construindo um conjunto
E esse conjunto vai se refletindo em nossa maneira de ser, nos mostrando mais ou menos virtuosos. A vida, todos nós sabemos que ela é difícil, que ela é um desafio. Ela se compõe constantemente de 1000 picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. Nos ferindo, justamente como a gente viu agora há pouco, por causa, né, da nossa inferioridade. E essas situações vão nos proporcionando oportunidades de crescimento, pois vão testando os nossos limites. Olha que interessante. Todas as situações da vida em que a gente consegue ter o controle é porque até ali eu já evoluí, eu já cresci. Então nós estamos, de certa forma, dentro de uma zona de conforto. Mas todos nós temos um limite. E esse limite é que, quando nós planejamos no mundo espiritual virmos para cá, a gente planejou várias vezes que algumas situações vão ultrapassar esses limites, mas não muito que a gente não consiga controlar. Ultrapassa de uma forma que nós sempre tenhamos força para conseguir superar. Então essas situações vão tirar nós dessa zona de conforto, porque senão a gente ficaria estagnado. E aí vão surgindo essas vitórias solitárias que a gente comentou agora há pouco. O Donizete Pinheiro, nosso amigo, está aqui com a gente, ele tem um livro, Para uma Vida Saudável, breve ensaio sobre as virtudes. Ele estuda nesse livro 45 virtudes. Fica aí a dica de leitura e estudo para quem realmente quer ser feliz, tá bom? Então, nós vamos ver algumas dessas virtudes, porque esse capítulo nos traz exatamente isso, essa reflexão. De uma maneira prática e geral, as virtudes se refletem em nós através do amor, que é o conjunto, né, de todas as virtudes, que é exatamente o conjunto delas que nós temos para dar. Então, as virtudes se refletem em nós através do amor, que é o conjunto delas, exatamente o que nós temos para dar. E também através da caridade, que é o amor que nós damos. Olha que interessante essa reflexão. Então, lembrando, Donizete estuda 45 delas. Nós vamos ver algumas durante esse nosso estudo. Acontece, porém, que a educação do mundo, ela pode nos dar um verniz dessas qualidades. A gente pode se esforçar para se mostrar uma coisa, mas em espírito a gente ainda não é. Ou seja, a gente demonstra em nossas ações escritas e falas aqui no mundo material, aparentemente, né, através da educação, essas virtudes, porém sempre com algum interesse, com segundas intenções. Como eu disse, não sentindo realmente em nossa alma. Então a gente faz isso e a gente sabe que através dessa imagem, né, de mostrar para as pessoas uma imagem de moralmente evolução, a gente pode ter algum benefício. Então a gente tem um verniz. Parece que tem, mas não tem. É diferente aqui do resultado do esforço íntimo que a gente comentou agora há pouco, que a gente tem no início, né, do desenvolvimento, a hora que eu percebo que tem um defeito e começo a lutar contra ele. Aí existe um desejo sincero, verdadeiro, de lutar contra esse defeito. Aqui não. Aqui eu faço de consciência pensada, né, de
de caso pensado em querer me mostrar alguma coisa de bom que eu ainda não sou, mas para ter um benefício. Exatamente de forma hipócrita, com segundas intenções. E isso não é agradável a Deus, como a gente está aprendendo, e contrário à lei de justiça, de amor e de caridade, e o pior de tudo, né? Nos afasta daquilo que a gente realmente quer, que é ser feliz. Como tese de estudo, eu colocaria aqui, né, nesse processo de aprendizado que a gente está refletindo agora, como início, exatamente a humildade. A humildade, se a gente lembrar do maior mandamento, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Então, a humildade, como tese de estudo, eu colocaria como o início de todo esse processo, porque começamos a compreender e a sentir que existe um ser inteligente, a maior inteligência do universo, que nos criou, que nos cuida, que nos ama, que a sua justiça rege as nossas ações, as nossas atitudes, e que temos as consequências dessas ações, a cada um segundo a sua obra. Mas eu tenho certeza nisso, e que nada que acontece para mim, seja por acaso, ou seja por capricho, ou por vingança. Não, tudo é para o meu aprendizado. Então, a hora que eu começo a me conscientizar disso, essa humildade, essa submissão a um ser maior, eu começo a brotar em minha alma, ou a despertar em minha alma esse sentimento de humildade. E isso faz muita diferença, porque como consequência natural dessa humildade, pode também, e não em algum momento vai começar a despertar, a brotar também em mim outras duas virtudes que são muito importantes e que nos permitem diminuir o nosso sofrimento aqui na Terra e, ao mesmo tempo, agilizar esse nosso processo de crescimento, que a primeira é a obediência. A obediência nós podemos, ou a doutrina espírita nos ensina como o consentimento da razão. Começa já nesse sentimento de humildade, de submissão à vontade de Deus, porque Ele é o Ser Supremo, porque o nosso intelecto, a nossa inteligência começa a compreender que certas situações da nossa vida, embora difíceis e apesar de não gostarmos delas, elas são passageiras e por isso trarão benefícios importantes a nós mesmos. E então nós aceitamos essas situações e nos esforçamos para vivê-las e superá-las, porque sabemos que tem um benefício moral em relação às leis de Deus. Mais ou menos como a gente faz no trabalho. Nem todo mundo gosta de trabalhar, mas a gente sabe que o trabalho é importante e eu preciso dele para algumas coisas, para viver, né, para morar, para comer, né, para ter o conforto. Então, a obediência me faz eu me submeter a um patrão, a uma empresa e obedecer às leis, às regras. Então, a obediência é esse primeiro ponto, esse primeiro degrau do intelecto. E o segundo sentimento é a resignação. A resignação, que é o consentimento do coração, é exatamente fazer com que essas situações aceitas e vividas pela obediência
aconteçam e se realizem sem alteração negativa dos nossos sentimentos, porque eu posso, na obediência, respeitar, me submeter às regras da empresa, ao meu patrão, ao meu chefe, mas eu por dentro estar mandando para ele, sentindo e mandando para ele só energias negativas, com base em sentimentos negativos. Mas estou obediente. A resignação não. A resignação permite eu, através da minha fé ativa, com base na minha humildade, essa fé raciocinada, a aceitar e a entender e a compreender que existe um Deus e eu creio na sua justiça e que Deus faz somente o bem aos seus filhos. Então, 2 sentimentos depois da humildade: a obediência e a resignação. E se eu conseguir trabalhá-las dentro de mim, eu vou fazer com que todas as situações difíceis que eu tenha que viver não sejam tão difíceis assim. E eu vou caminhar mais rapidamente para a minha felicidade. Continuando, ainda como consequência natural de todo esse processo que a gente está estudando, Kardec, nesse capítulo, nos traz outras virtudes importantes para que nós convivamos de forma fraternal com todos e para a nossa própria felicidade, que já nos ensinou Jesus, né? Uma delas, paciência. Paciência. Percebam nesse raciocínio que eu estou desenvolvendo a humildade perante Deus, me submeter às suas leis, porque Ele só me ama e quer que eu seja feliz. Sou resignado porque acabo compreendendo tudo isso e obediente. E como consequência vem esse sentimento de paciência, que é uma consequência natural desse estado íntimo meu, em aguardar que as coisas que precisam acontecer aconteçam em seu tempo, conforme as leis divinas, sem eu sofrer por isso. É fácil falar? É muito fácil, mas a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nos ensina. Então, no início, precisamos do esforço para tudo isso. E aí, como consequência, também vem humildade, obediência, resignação, paciência. Aí vem o nosso capítulo. A doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, que também são consequências naturais desse nosso estado íntimo, dessa nossa conquista. E aí a gente começa a falar, escrever e fazer tudo que a gente tem que viver em sociedade como uma consequência natural desse estado interior, que é pensar e sentir com base nessa humildade, nessa obediência, resignação, paciência. Então a gente, cheio de sentimentos virtuosos, a gente acaba sempre sendo a luz que ilumina, o sol que aquece, a ponte que une, o instrumento sempre útil, não só a nós mesmos, mas ao nosso próximo, sempre colocando em prática as leis eternas e imutáveis de Deus. Por isso que Kardec nos alerta, né, nesse capítulo, que xingar e ofender tem sempre como base um sentimento negativo que é contrário à lei de amor e caridade. Então precisamos tomar cuidado. Eu que tenho o hábito de me deixar, de me entregar à cólera, à raiva, e aí eu começo a xingar, a ofender, a cometer abusos de toda a natureza. Isso mostra
o que nós estamos, o que nós temos dentro de nós. Isso é o pior. Né? O xingar e ofender simplesmente, cometer violências, tem o seu aspecto negativo, sim. Mas o pior de tudo é a gente ter dentro de nós ainda esses sentimentos e a gente deixar que eles nos dominem. Então precisamos nos atentar, nos conhecer, lutar contra esses nossos defeitos. Brandos e pacíficos é o tema do nosso capítulo. As grandes almas que passaram pela Terra e que nós temos como exemplo, nos deixaram exatamente essas práticas em torno do meio onde viveram, porque possuíam essas virtudes, porque já se esforçaram no passado, em outras vidas, se tornaram melhores, conquistaram essas virtudes e estão naturalmente colocando em prática essas conquistas íntimas. A gente pode se lembrar do maior, que é Jesus. Em algum momento nós lembramos dele se deixar levar pela cólera? Jesus é o maior, mas podemos lembrar também de alguns outros. Gandhi, que trabalhou para ajudar na libertação de um povo usando a prática da não violência. Porque ele tinha isso dentro dele. São Francisco de Assis. E podemos lembrar até de Chico Xavier, uma doçura em pessoa. Era um sol que iluminava, que aquecia. Então, bem-aventurados os que são brandos. Mas essa brandura, ela não é só exterior. Essa brandura é o resultado de todo o esforço do espírito em começar a desenvolver dentro de si mesmo, a despertar dentro de si mesmo essas virtudes que Deus nos colocou em nossa criação dentro de nós, nos alinharmos cada uma delas com as suas leis. E olha que interessante, eu volto a dizer, nas passagens do Cristo, né, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Lei de causa e efeito está implícita aqui nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos, porque a terra será nossa. E será. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Lei de causa e efeito. Então, essa reflexão que a gente está fazendo agora é uma das reflexões que eu mais gosto de desenvolver com os pais na evangelização de domingo e que as evangelizadoras também reflitam com as crianças, porque os sentimentos nos movem. A maioria das decisões importantes que nós tomamos na vida, nós tomamos com base nas emoções, nos sentimentos. Então, a doutrina espírita vem trazer, vem desnudar tudo isso dentro de nós,
E nós, já com o desenvolvimento das ciências, em todas as áreas do conhecimento humano, nos permitindo, através da psicologia, da psiquiatria e da própria evolução das religiões, nos conhecermos mais profundamente e começarmos a perceber que o equilíbrio das emoções, além de tudo que eu vou desenvolver depois, mas começa com a nossa paz interior, a nossa felicidade interior, de nos curarmos espiritualmente, que a gente vai perceber isso com o estudo dos fluidos, com o estudo do perispírito, da alma, esse ser imortal, conquistando essas virtudes, vai pensar e sentir equilibradamente, de forma alinhada com as leis de Deus. Isso vai se refletir no perispírito. Vamos impregnar no perispírito qualidades, impregnar nos fluidos que constituem o perispírito qualidades benéficas, remédios que equilibram as nossas forças, e quando estamos encarnados, elas se refletem ainda mais no corpo físico, mantendo a saúde ou curando possíveis doenças com a firmeza de pensamentos e sentimentos e a constância. Então, no princípio, nós somos os primeiros beneficiados. Somos. E não podemos mais fechar os olhos a esse conhecimento. Nós precisamos, hoje, numa segunda-feira, tomarmos as rédeas das nossas emoções, dos nossos sentimentos e realmente nos tornarmos felizes. Esse é o meu desejo. E aí, como consequência, nós vamos ter uma pessoa de bem, ou nós vamos nos tornarmos pessoas de bem, individualmente falando. Aí nós vamos, dentro do nosso lar, iluminar, aquecer, unir, sermos úteis a todos os momentos, estimular, fomentar o progresso de todos que convivem conosco dentro da mesma casa, do mesmo teto. Isso no mesmo condomínio, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país e no mesmo planeta. Imaginemos todos nós realizando esse movimento. Aí nós vamos conseguir fazer aquilo que a gente fala todas as vezes que a gente reza o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Nós podemos, com esse movimento individual e coletivo, trazer o reino de Deus aqui para a Terra. Seja feita a tua vontade, aqui na Terra, como é realizada aí no céu. Então, com essa reflexão dos sentimentos, detectarmos aqueles que não estão alinhados à lei de Deus, lutarmos contra eles e despertar aqueles que já existem em nós, para que isso tudo aconteça. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque eu estou fazendo muito esforço, mas muito mesmo, para eu conseguir fazer tudo isso. Não é sempre que a gente consegue aquelas vitórias solitárias, mas na medida que eu vou me esforçando, um outro aspecto
que eu não falei aqui é que nesse contexto todo, com sinceridade, com vontade, o meu anjo da guarda, primeiro, que está totalmente conectado comigo, porque ele encontra abertura. E toda espiritualidade superior sempre vai encontrar em mim essa abertura para poder me ajudar, para me fortalecer, porque essa postura é a melhor prece. O Espiritismo nos ensina isso. Nos esforçarmos para nos melhorarmos para a prática do bem é a melhor prece, porque abre todos os nossos canais com a espiritualidade superior e com Deus.